Como que um brinquedinho de plástico de cabelo arrepiado conseguiu virar uma febre mundial e anos depois conseguiu se envolver em processos milionários, falências e até um escândalo por supostamente incentivar o infantil? Para você ter uma ideia do tamanho da loucura que esse mercado virou por causa dos bonequinhos do Trolls, eles chegaram a vender cerca de 38 mil unidades por dia, uma marca absurda que equivale a um bonequinho sendo vendido a cada 2 segundos. Olha que loucura! Mas por trás desse sucesso gigantesco existe uma história cheia de reviravoltas que transformou o sonho do criador dessas criaturinhas em um verdadeiro pesadelo. Afinal, quando milhões de dólares entram em jogo, eu acho que até os brinquedos mais fofos do mundo acabam entrando em uma seara surpreendentemente sombria. Então fica comigo porque nesse vídeo a gente vai entender cada mínimo detalhe dessa história polêmica em volta dos bonequinhos do Trolls. Oi, eu sou Raoni Soares. E pra gente entender como essa história começou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente ali pra Dinamarca nos anos 50. Nascido ali no comecinho do século passado, em 1915, em uma pacata vila dinamarquesa chamada Kuk, o Thomas Dan sempre demonstrou um lado artístico muito forte. Sendo um filho de pescador que tinha poucas posses, ele passou toda a sua infância esculpindo pedacinhos de madeira. E assim como qualquer outra criança que crescia naquela região, ele ouvia e espelhava lendas mirabolantes sobre criaturinhas monstruosas que surpreendentemente habitavam as cavernas das montanhas ali perto. E é claro que eu tô falando dos Trolls. Ai, meu Deus! Então o tempo passou e nos anos 40, Dan já tinha formado a sua própria família, estava casado com 2 filhos e sustentava a casa trabalhando como padeiro. Só que as coisas começaram a ficar um pouco complicadas quando a principal fábrica de farinha, que era fornecedora dele, fechou as suas portas por causa da Segunda Guerra Mundial. E sem qualquer condição de poder comprar um presente no aniversário da sua filha, ele usou o que sabia fazer de melhor e pegou um pedaço de madeira e entalhou um bonequinho do Troll. Ele entalhou o visual do personagem feio de propósito, meio que imitando a aparência do açougueiro da vila para quem lhe devia uma grana. E ele tomou isso como se fosse uma revanche bem-humorada. Agora eu pergunto, revanche para quem, né? Afinal de contas, ele que estava devendo dinheiro e ele ainda se achou no direito de fazer chacota com o cara. Eu, hein? O ponto é que esse brinquedinho acabou virando um sucesso quase que imediatamente entre as crianças da vizinhança. E vendo todo esse interesse surgindo, Thomas percebeu que talvez ali tivesse a chance para ele conseguir colocar de novo comida na mesa. Então ele começou primeiro vendendo as suas esculturas, batendo de porta em porta, primeiramente se concentrando apenas ali no seu vilarejo e depois expandindo para a cidade seguinte. Essas pecinhas eram tão bem feitas que ele começou a ser contratado para criar cenários e bonecos gigantes para enfeitar vitrines de grandes lojas até mesmo fora do país. E como a procura estava se expandindo cada vez mais, o Thomas acabou transformando o galpão onde ele guardava batatas em uma oficina onde ele pudesse trabalhar em tempo integral, revolucionando até mesmo a maneira com que ele fabricava os brinquedinhos. Então a partir desse momento ele abandonou o entalhe manual, já que isso exigia muito tempo para fabricar um bonequinho só. E a partir desse momento ele desenvolveu moldes de cerâmica com o qual ele pudesse trabalhar e fazer bonequinhos feitos de borracha. Apesar de qualquer coisa, o processo ainda era inteiramente artesanal, fora que ele usava as raspinhas de madeira para preencher o interior dos bonecos e lã de carneiro legítima para fazer a cabeleira dos bonecos e costurava roupinhas feitas de feltro. E ele acrescentava até mesmo essência de morango na composição da borracha na hora de fabricar os bonecos, fazendo com que eles tivessem um cheirinho agradável e marcante para as pessoas. Porra! E um detalhe é que ele passava meses inteiros ajustando cada detalhe dos rostinhos do boneco para que o modelo tivesse a expressão perfeita. E caso algum não saísse do jeito que ele queria, ele desfazia tudo e recomeçava do zero. Dá muito trabalho!
Com as vendas decolando cada vez mais, ele teve que abrir as portas para sua própria empresa, surgindo assim a Done Things. Então ele fez o registro das criaturinhas com o nome de Good Luck Trolls. E já em 1959, os Trolls da Sorte vendiam mais de 10 mil unidades mensais apenas no mercado dinamarquês. Isso fez com que o Toma percebesse que talvez estivesse na hora de dar o próximo passo. Então foi aí que, com o apoio de um investidor, ele abriu uma fábrica de grande porte na sua própria cidade, substituiu a borracha pelo plástico PVC e começou então a exportar os brinquedos para o mercado gigantesco internacional. Foi aí que surgiu a primeira grande febre dos Trolls, que estourou ali nos anos 60. Em 1961, os bonecos desembarcaram ali nos Estados Unidos e, impulsionados pela galera do movimento da contracultura da época, os brinquedos místicos e bizarros viraram uma febre instantânea entre os jovens americanos. Uma das primeiras pessoas a enxergar o ouro na parada em solo americano foi uma mulher chamada Aing Jenkins, que era uma empresária sagaz que conheceu o boneco na casa de uma conhecida sueca. Então ela percebeu o potencial de vendas do produto quase na mesma hora. Ela começou importando um lote bem modesto de 90 mil unidades apenas para testar o produto naquele mercado. Mas logo em seguida acabou encomendando um volume de 125 mil unidades, limpando os estoques num piscar de olhos e também, é claro, enchendo os bolsos. Para você ter uma ideia da coisa, em 1963 essa mulher já tinha movimentado mais de 1 milhão de Trolls. Caracas. E já liderava um time com 20 representantes comerciais que espalhavam esses produtos cada vez mais em feiras de brinquedos e salas de exibição. Nessa mesma época, a Done Things fechou uma parceria com uma fábrica da Flórida chamada Royalty Design, dando a eles o direito de exclusividade de produzirem os bonequinhos dos Trolls direto nos Estados Unidos, o que acabou de vez com a necessidade que eles tinham de ter que ficar exportando os bonecos de fora. E depois disso, rapidamente, o faturamento acabou atingindo 2 milhões de dólares anuais. 2? Caralho! Em 1964, o negócio estava tão fora de controle que a empresa do Thomas acabou comprando praticamente toda a produção da lã de carneiro da Islândia. Isso só para dar conta dos cabelos dos bonecos, fazendo o preço do couro subir $1 inteiro no mercado internacional. Olha que chique. Esses bonequinhos acabaram virando o maior amuleto da sorte naquele momento, deixando para trás coisas clássicas como as ferraduras, os pés de coelhos ou os trevos de 4 folhas. Fora que as histórias sobre a magia desses bonequinhos surgiam por todos os cantos. Um advogado influente de St. Louis espalhou que o seu bonequinho tinha sido o grande responsável por triplicar o número de clientes no seu escritório, enquanto uma equipe escolar de natação na Flórida cravou 10 vitórias seguidas depois de transformar o bonequinho no mascote oficial da equipe. E Beth Miller, a pioneira que cruzou o Oceano Pacífico pilotando sozinha, fez o voo histórico acompanhada de um troll na sua cabine. Quando pousou, ela fez questão de levar esse brinquedo até a Casa Branca para um encontro direto com o presidente John F. Kennedy. Mas o ponto é que se esses bonecos estavam dando tanta sorte para tanta gente, a própria Done Things não estava vendo essa sorte chegando para eles. Isso porque no ponto mais alto de todo esse sucesso, o mercado foi inundado por cópias baratas feitas por imitadores, que usavam marcas como Fawny Trolls ou então Lux Nox. E para você ter uma ideia, esses clones eram tão idênticos aos modelos originais que as pessoas acabavam comprando sem nem notar a diferença. A empresa dinamarquesa até tinha tentado proteger o registro do design ali nos Estados Unidos em 1961, e em 1965 eles resolveram acionar a justiça contra uma dessas fábricas piratas. Só que a estratégia acabou virando um tremendo tiro no pé, porque o juiz do caso acabou descobrindo que a Done Things acabou colocando centenas de milhares daqueles bonecos em solos americanos sem qualquer tipo de marcação que indicasse qualquer direito autoral. E como último prego para fechar de vez esse caixão, eles passaram a estampar no pé esquerdo dos bonecos um aviso que indicasse que aqueles bonecos eram os originais. Só que esse aviso estava totalmente fora da lei, uma vez que eles não citavam o nome da empresa do Thomas
Olha quanta burocracia. Eu nem entendi um pouco direito. Então, para resumir a história, o artesão e os seus sócios, que não manjavam nada dessas pegadinhas do comércio exterior, erraram feio em toda essa burocracia. A justiça bateu o martelo definindo que o design dos trolls era de domínio público e por isso o resultado foi um desastre total, fazendo com que dezenas de marcas de fundo de quintal começassem também a fabricar os seus próprios brinquedos, tudo isso de forma completamente legalizada, o que de certa forma serviu para dizimar todo o espaço das vendas do Thomas. Desanimado com isso, o Thomas decidiu encerrar de vez a sua parceria com os Estados Unidos e concentrou apenas as suas vendas de novo ali na Dinamarca, o que fez com que no final dos anos 60 toda a loucura que o Troll tinha criado já tinha começado a esfriar drasticamente. Anos depois, a diretoria da empresa comentou que perder os direitos autorais foi uma rasteira violenta na companhia, ressaltando que o Thomas ficou profundamente desapontado, tanto que perdeu totalmente o entusiasmo para gerenciar uma marca mundial, uma vez que a sua alma era completamente de artista e não de tubarão de negócios. Então, quando ninguém esperava mais, uma nova onda dessa febre estourou ali nos anos 90. E tudo isso começou ali em 1982, quando um investidor americano chamado Steven Stark, que não tem nenhuma conexão com o Tony Stark da Marvel. Meu Deus. Ele estava de passagem em um aeroporto ali em Copenhagen, então foi aí que ele viu um desses bonequinhos dos Trolls na vitrine. Mesmo com toda essa marca na geladeira há mais de 10 anos, ele farejou que existia ali uma chance, então ele decidiu procurar os herdeiros do Thomas Dunn para propor um contrato para distribuir de novo aqueles brinquedos ali em solos americanos. O timing para isso foi completamente cirúrgico. A geração que tinha brincado com essas criaturinhas ali nos anos 60 agora tinha virado pais e mães, e já esses bonecos que invadiram as lojas ali nos anos 90 eram muito mais modernos que aqueles antigos, e eles vinham agora com uma infinidade de feições, cores de cabelo e figurinos. Uma avalanche de produtos licenciados tomou conta do comércio, trazendo roupas, bijuterias, jogos de tabuleiros, adesivos e mochilas estampadas com esses personagens. Se engana você se acha que toda essa febre ficou restrita apenas para a criançada, porque não foi. Teve muito marmanjo se declarando Trollholic, montando até mesmo caravanas para caçar raridades em loja, juntando coleções com mais de 4.000 bonecos e usando até cartão de visita personalizada. Tudo isso para dizer que viviam em função de trolls. Teve até mesmo uma enfermeira aposentada ali em Ohio que decidiu abrir um museu com mais de 8.000 modelos na sua exposição. Ali em 1991, a Associação da Indústria de Brinquedos deu aos Trolls o prêmio de brinquedo do ano. E eles viraram até mesmo o segundo produto mais anunciado em todos os canais de TV, ficando atrás apenas das pistolinhas de água chamadas Super Soaker. O negócio foi tão absurdo que o faturamento das principais empresas no ramo chegaram a atingir a bagatela de 700 milhões de dólares por ano. Só que mais uma vez a empresa original da família do Dunn ficou chupando o dedo e não viu a maior parte desse faturamento. Policial! E de novo, mais de 15 marcas piratas tomaram conta das prateleiras, e um dos caras mais espertos a se aproveitar disso tudo foi um cara chamado Russell Berry. Ali nos anos 60, o Russell tinha trabalhado vendendo os bonecos originais da marca licenciada ali nos Estados Unidos. Então, quando essa empresa quebrou, ele simplesmente pegou os moldes do boneco do Dunn e começou a fabricar os bonecos por conta própria, chamando eles de Russ Trolls. Ele pegou várias das peças originais dinamarquesas e mandou fazer clones ali na China. Vai pra polícia! E só com essa brincadeira ele acumulou uma fortuna absurda. Dá pra acreditar? Não. No auge de toda essa febre, ali em 1992, o cara vendeu sozinho cerca de 150 milhões de dólares apenas em brinquedos, sendo até mesmo coroado pela mídia como o rei dos trolls, sendo que o cara fez nada menos do que um plágio. Chama a polícia!
Outra marca da época, chamada Jace Novelty, vendeu milhões de unidades de um troll chamado Treasure Trolls, que eram aquelas versões que tinham pedrinhas brilhantes no seu umbigo, e eles fecharam mais de 50 acordos de licenciamento só com isso. A diretoria da empresa até comemorava na imprensa, dizendo que se faturar 20 milhões de dólares no primeiro ano de um brinquedo já era algo fantástico. A previsão deles para 1992 era bater os 125 milhões de dólares só no mercado interno. Enquanto isso, o Thomas Dunn infelizmente não teve tempo de presenciar esse segundo estouro, já que acabou perdendo uma batalha contra o câncer em 1989, um pouquinho antes do início dessa loucura toda começar. Então seus herdeiros fizeram de tudo para tentar abocanhar uma pequena fatia desse mercado, mas já ali em 1994 toda essa febre começou a murchar de novo. Para completar toda essa tragédia, um incêndio de grandes proporções acabou atingindo a fábrica original lá na Dinamarca e queimou todos os moldes originais históricos e acabou com a maior parte dos estoques que eles tinham ali. Eu acho que até aqui já dá pra gente entender que talvez essa história de que esses trolls traziam sorte não eram bem verdade assim, né? É você, Satanás! Então, por um bom tempo, a Dunn Things ficou respirando por aparelhos, quase que declarando falência. Mas foi aí que finalmente toda essa história mudou, graças a uma legislação internacional de patentes que fazia com que empresas internacionais retomassem os direitos autorais de suas criações se isso tivesse acontecido por causa de algum erro formal feito ali nos Estados Unidos, que foi justamente o que tinha acontecido com a Dunn Things. Por isso, em 1996, depois de passar décadas brigando nos tribunais, a empresa da família do Dunn conseguiu restabelecer a propriedade intelectual da marca na América. Finalmente os refrescos. Então eles não perderam tempo e saíram processando Deus e o mundo para conseguir reaver o que eles tinham perdido até então, varrendo principalmente todas aquelas cópias piratas que estavam até então circulando pelo mercado. Com o documento oficial em mãos, a companhia começou a correr atrás do prejuízo para conseguir recuperar os anos perdidos. E foi assim que os Trolls acabaram arrumando todas as suas malas e foram parar lá em Hollywood. As primeiras tentativas de lucrar com os bonecos aconteceu ali nos anos 2000 e foram um verdadeiro desastre. Com a parceria que eles fizeram com a GIC Entertainment, que tentou lançar uma versão mais moderninha com roupas curtas, mas acabou gerando um rombo de 10 milhões de dólares e ajudou a falir de vez a produtora. Mas esse cenário mudou da água pro vinho ali em 2012, quando a DreamWorks entrou nessa história toda, comprando todos os direitos da marca e garantindo um contrato para um longa-metragem em animação. O primeiro filme foi lançado ali em 2016, com as vozes do Justin Timberlake e a Anna Kendrick, arrecadando impressionantes 346 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. E de acordo com os analistas de mercado, o valor gerado com produtos licenciados e brinquedos derivados nessa época acabou batendo a marca de 700 milhões de dólares. Aproveitando todo o sucesso do estouro do filme, a Dunn Things vendeu definitivamente todos os direitos da marca Trolls para DreamWorks. Eu acho que eles já não aguentavam mais ficar com esses direitos e queriam quanto antes se desfazer deles. Então acho que eles fizeram muito bem, aproveitando que a DreamWorks estava interessada para se desfazer logo disso. E aqui eu faço um parênteses. Você sabia que a DreamWorks foi criada unicamente com a tentativa de destruir a Disney? Se você ainda não sabe nada dessa história, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando toda ela bem detalhada. Eu vou deixar o vídeo no card aqui em cima e o link dele na descrição. Não deixa de ver depois, hein? E um ponto interessante que é importante mencionar é que o valor pela qual a Dunn Things vendeu esses direitos continua em segredo até hoje. E outro ponto que é importante mencionar também é que, apesar de ter vendido os direitos, eles ainda podem fabricar e vender os brinquedos ali no solo dinamarquês. Para a família e os herdeiros do Thomas Dunn, a história teve uma conclusão digna de cinema depois de uma jornada cheia de reviravoltas que durou aí mais de 60 anos. E eu acho que no final eles tiveram o desfecho que eles mereciam depois de tanto serem passados para trás, né? Sim.
sim. Mas se engana você se acha que todos esses problemas terminaram por aqui, porque essa franquia enfrentou uma crise bem cabulosa no mercado dos brinquedos com o lançamento do segundo filme que aconteceu ali em 2020. A começar que o longa acabou estreando direto nas plataformas de streaming por causa do avanço do coronavírus, que acabou fechando as salas de cinema pelo mundo. Mas a verdadeira dor de cabeça que eles passaram com isso tudo foi por causa dos produtos licenciados que vieram a partir disso. A Hasbro, que é a fabricante dos brinquedos, precisou tomar uma atitude extremamente drástica e arrancar das prateleiras das grandes redes de varejo uma boneca chamada Pop, que cantava e dava risada. Até aí você pode até se perguntar, mas o que tinha de mais nessa boneca? Mas tudo começou por causa de uma petição online que foi feita por uma mulher chamada Jessica McManus, que rapidamente conseguiu arrecadar mais de 160 mil assinaturas. Isso porque o abaixo-assinado acusava o brinquedo de incentivar o infantil e a... O grande problema é que a boneca tinha sido projetada para dar risadinhas quando um sensor fosse ativado. Só que os engenheiros acabaram colocando 2 botões de ativação desse sensor. Um deles foi posicionado na barriga dela e o outro foi logo abaixo da sua saia, entre as pernas dela. Na reclamação oficial que foi enviada para gigantes do varejo como o Walmart, a Amazon e a Target, o texto dizia que o brinquedo estava condicionando as crianças a acharem que o abuso era algo normal, questionando o que um design desses fariam com que esses pequenos pensassem e afirmando que não dava para aceitar uma mensagem que fizesse parecer divertido ter as suas partes íntimas tocadas. Para tentar apagar esse incêndio, a porta-voz da Hasbro, Julie Duffy, deu uma entrevista explicando que o plano original era apenas fazer a boneca reagir quando se sentasse. Mas a empresa acabou reconhecendo que a posição do sensor ficou totalmente inadequada. Que bom, né? Ela garantiu que o erro não tinha sido intencional, pediu desculpas e anunciou que a Hasbro faria a troca dos brinquedos ou então o reembolso total para todos os pais que já tinham comprado o produto. E bem, até onde eu sei, essa foi a última grande polêmica envolvendo esses brinquedos. Mas quem diria, né, que uma história que começou com bonequinhos feios, enrugados, feitos em madeira, acabaria envolvido com essa polêmica em Hollywood. Mas bizarrice à parte, o lance é que eles cumpriram a missão principal de espalhar essa febre e marcar a infância de gerações inteiras por mais de 60 anos. E claro, pelo visto, com a DreamWorks em comando, essas criaturinhas de cabelos espichados ainda vão continuar dando o que falar por muito tempo. Mas eu quero saber, você chegou a pegar toda essa febre que aconteceu ali nos anos 90 ou só conheceu essa turma agora graças a essas animações no cinema? Eu confesso que até esse momento eu ainda não vi nenhum desses filmes que foi lançado pela DreamWorks e também não fazia nem ideia de toda essa história até que um seguidor aqui do canal me sugeriu que fizesse esse vídeo. Inclusive já fica até a deixa, se você tem ideia para algum conteúdo nostálgico sobre histórias interessantes de brinquedos, marcas, produtos e qualquer outra coisa envolvendo a cultura pop, deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo. Deixa aquele like e hype a esse vídeo, porque estudos apontam que se você vê um vídeo de troll e não faz isso, você vai ter no mínimo 60 anos de azar. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, saindo sempre às 16 horas, então não vai faltar conteúdo da hora pra você. E nós nos vemos na próxima. Tchau!